Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Em tudo confiar no Senhor. Tudo nós confiarmos nele. Em tudo. Em tudo nós sabermos, né, quem Deus é. Dá lugar para sua sabedoria. Provérbios fala que você tem que desejar sabedoria mais do que o ouro. Busca a sabedoria mais que a prata. Deseja ela mais do que o ouro. Ou seja, o que você mais deseja? Ah, eu quero uma restauração. Tá falando para você desejar a sabedoria mais do que essa restauração. Deus te dá, por exemplo, sabedoria, palavra, revelação de como se alimentar, de como cuidar da sua saúde. A Bíblia revela que você tem que fazer exercício físico. A Bíblia revela que você tem que se alimentar direito, que você tem que comer o que faz bem para sua saúde. A Bíblia mostra, por exemplo, que a gordura, e a gente sabe até cientificamente por médicos e cientistas de direita, vamos dizer assim, pessoas corretas, certas, que têm definições científicas de maneira comprovada, de maneira prática, real, do benefício, por exemplo, da gordura saturada, gordura de carne, comer gordura. Algo que é mais condenado aí pelo povão geral, pela comunidade, que fala, né, que gordura faz mal, que top veia, que não sei o quê. É tudo mentira, gente. Eu comecei a adotar uma certa fase da minha vida, por exemplo, a questão de colocar mais a gordura na dieta da minha casa, da minha família, dos meus filhos. E na época eu lembro, a gente colocou banha de porco, começou a colocar manteiga, né, carne com gordura. Eu lembro, né, mais ou menos, tem uns 10 anos mais ou menos que a gente começou com essa dieta, 8, 10 anos. E aí eu peguei uma vez os meus filhos e levei eles para fazer aqueles exames, né, de rotina, assim, exame de sangue, exame de né, colesterol, triglicéridos, essas coisas todas. E eles fizeram os exames, exame de sangue, de urina, de fezes, tudo, para ver, né, como é que tava. E eles não tinham problema nenhum. Não tinha negócio de triglicérido alto. Eles não estavam obesinhos, não estavam gordinhos, não estavam nada. Tanto que meus filhos, tem 2 filhos adolescentes que são musculosos. São magros, musculosos, saudáveis. E sempre comer gordura. Banha de porco, por exemplo, manteiga, gordura de carne, sempre comer e comem. Eles não têm nada disso, entendeu? Nunca tive nada disso. Alto, coisa parecida. Porque é uma falácia, gente, da sociedade. É uma falácia, tá? É algo que foi feito para poder enganar as pessoas. Então, quando a pessoa sai da gordura, ela vai querer prover de uma outra maneira. Então, ela vai para os produtos alimentícios, ela vai para o refrigerante, ela vai para o pão, né? Farinha branca, né? Mais barato. Ela vai para o glúten, né? Para massa, né? Tem gente que ama massa. Você viu aquelas pessoas? Eu amo massa. Fala assim. Eu via muitas pessoas conversando, né? Ah, eu gosto de. A pessoa fala, eu gosto de comer proteína. Outra, eu amo massa. Não, tal, sempre vou em massa, vou em masseria, vou em massa. Entendeu? É o que substitui. Por quê? A cabeça dele não pode comer gordura, né? E comprovado há mais de 100 anos que a dieta cetogênica curava as pessoas de doenças terríveis, de câncer, de autismo, de esquizofrenia até mesmo, né? Coisas terríveis, dieta cetogênica. Então, aí o que acontece? Deus dá sabedoria para a pessoa se alimentar. Deus dá graça, Deus dá a palavra, revelação. Mas a pessoa não se importa.
O crente não se importa com isso. Nem você dando exemplo prático da sua própria vida, às vezes sentando, olhando no olho da pessoa, conversando, falando, não para de comer açúcar. Vai morrer. Não dá refrigerante pro teu filho, vai morrer. Vai ter problema de saúde. Nem assim, às vezes, a pessoa dá atenção. Por quê? Porque ela é dominada. Ela não quer saber da sabedoria de Deus. O que é sabedoria? Como lidar. Porém, quando a pessoa fica doente, o que ela quer? Oração. Ela quer o sobrenatural da cura. Ela quer o Deus da cura. Jeová Rafá, né? Deus que cura, campanha da cura, campanha do milagre, campanha, né? Oi, esse é o crente. Esse é o filho de Deus, que não quer saber de sabedoria. Ele só quer solução. Uma vez eu vi um pastor falar, e eu realmente concordo. Deus não é um solucionador de problemas, gente. Deus, ele faz milagre para livrar. Ele faz um milagre porque é a natureza dele, o milagre. Ele faz milagre porque pro cristão, filho de Deus, viver o sobrenatural na terra e fazer a obra, cumprir a missão na terra. Cumprir o propósito de Deus na terra, que começa com a comunhão pessoal. E há um propósito também de levar o evangelho, de trabalhar no ministério, de trabalhar na igreja do Senhor, né? De ser coluna na igreja do Senhor para cumprir uma missão de pregar o evangelho, de salvar as almas que estão indo para o inferno. Então, o sobrenatural existe. Então, e só que o sobrenatural começa na sabedoria de Deus. Então você precisa entender como Deus age. Você precisa entender a maneira de Deus, a forma de Deus, a condição de Deus, vamos dizer assim. Tudo tem um propósito. Então, nesse momento eu peço agora, em nome de Jesus, se você, no seu coração, não vou falar para você que se arrepender do pecado, da impureza, da hipocrisia, da masturbação, do pecado da pornografia. Não vou falar desses pecados, não. Tá? Você sabe que é pecado já. Pede perdão para Deus, se arrepende verdadeiramente. Fala pro Senhor que você não quer saber mais disso. Começa a ter uma vida de comunhão que Deus te liberta. A força dele vai te libertar. Só que agora não é que eu quero, eu sou orientado pelo Espírito Santo a te dizer algo agora, nesse momento. Se arrependa de ver Deus só como solucionador de problema. Eu falo isso agora a uma pessoa, você é uma obreira do Senhor, uma mulher, você faz a obra de Deus até. Você aconselha pessoas, prega a palavra. Só que a conduta que mais tem entristecido a Deus é que você só vai ao Senhor, só quer o sobrenatural na hora do problema. Não faça isso com o teu Senhor. Ele te ama. Ele mostrou o amor dele para você. Você é uma pessoa que teve experiência com o amor de Deus. Se arrependa, é arrependimento, irmão. Todos que estão me ouvindo, passem por isso. Você tem que se arrepender, se humilhar para Deus, falar assim, Senhor, me perdoe, porque eu só te busco para te usar, eu só quero sobrenatural para resolver problema, eu só te vejo como solucionador de problema. Isso é um pecado, igreja. Isso é um pecado, irmão. Reconheça que isso é pecado. Reconheça. Para de olhar os seus fraquezas só, o que você vê, escolher que é pecado, ou olhar para pessoas, o pecado do fulano é esse Beltrano é aquele. Isso é um pecado. Tem pessoa que às vezes está sofrendo financeiramente e está buscando milagre de Deus financeiro, mas nunca buscou a Deus. Falar assim, Senhor, eu vou separar esse dinheiro, mostra para quem eu tenho que ofertar. Nunca fez uma oração dessa. Sempre com peso para entregar o dízimo, sempre contestando, criticando para entregar o dízimo à casa de Deus. Nunca se importou e falar, eu vou trabalhar um período a mais para levantar um dinheiro a mais para poder ajudar pessoas. Nunca, eu vou pegar parte da minha renda, que vai ser um orçamento para ajudar pessoas. No momento que receber um dinheiro a mais, qualquer situação que foi,
Nunca pensou falar, eu vou entregar o meu dízimo, esse dinheiro aqui vai ser para ajudar pessoas. Deus vai me guiar em quem eu vou ajudar. Ou vou passar para os banqueiros. Sabia que existe isso na Bíblia? Você pode passar para os pastores da igreja, orientar você, ou passar para a igreja, administrar aquela oferta que vai abençoar pessoas. Então as pessoas não buscam sabedoria para isso. Não vê o dinheiro dessa maneira. Mas quer um milagre sobrenatural na hora que precisa, que necessita. Que isso? Isso é pecado, irmão. Esse é o pecado. Talvez você está aí preso com outros tipos de pecado, impureza, até adultério, sabe? Tá aí, meu pecado é esse, meu pecado é esse. E o seu pecado é usar Deus, querer usar Deus. Isso é pecado, isso que está entristecendo o Espírito Santo. Os outros pecados externos aí, que todo mundo vê, talvez entristece o Espírito Santo, claro, mas ele sabe que você é pó. Ele sabe que você quer sair disso. Ele tem poder para te tirar disso. Mas a questão é que você não se arrepende do que você precisa se arrepender. Como você vai alcançar perdão? Então, as pessoas são muito enganadas. Ela escolhe o que é pecado. Daqui a pouco não começa a ver, não vê mais peso naquilo que é pecado. Começa a cometer pequenas ingratidão, pequenos deslizes, que ele acha que é pequeno, mas que pode ter consequências terríveis. Quer ver, na Bíblia, você vê esses casos. Por exemplo, o caso do Naamã. Todo mundo gosta de pegar só a parte do pecado. Ele mergulhou 7 vezes, mergulha 7 vezes, que a tua bênção vai chegar, chacabababá. Tá bom? Legal, tremendo. Mas tudo, você vê o contexto dessa história? Começa tudo assim. Naamã estava lá, leproso, aí a serva que ele capturou, né, numa guerra contra Israel, falou para a mulher dele, tem um servo de Deus em Israel, né? Ele pode curar o Senhor. Aí ele vai lá e fala com o rei da Síria. O rei vai lá e fala com o rei de Israel. Aí o rei de Israel vem, o rei da Síria vai e fala, dá um jeito de curar meu comandante aí. O rei de Israel fica desesperado. O cara quer arrumar rolo comigo, briga comigo. Onde que eu sou Deus para curar alguém? Fica desesperado. Chama Eliseu, fala, Eliseu fala, manda o cara ir na minha casa. Né? Tudo isso aconteceu, hein? Você vê, são trechos que o pessoal não lembra. Aí o Eliseu volta para casa dele. Aí Naamã chega no território de Israel, vai na casa do profeta. Chega na porta, o profeta nem sai. Pega um camarada chamado Gease, que era um discípulo, né? Gease, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que ele vai ser curado. Aí Gease vai lá. Senhor, mandou falar para você mergulhar 7 vezes. Ficou bravo, Naamã. Saiu bufando de nervoso. Aí tava indo no caminho, o servo fala assim, mas Senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Que custa ir lá mergulhar? Aí o Naamã deixa o orgulho de lado, né? Fala, tá bom, beleza. Vai lá, mergulha, curado. Aí Naamã vai lá, volta. Olha só a atitude de Naamã, que é pouco falado. Naamã volta pro Eliseu e fala assim, eu quero que você pegue dinheiro meu. Trouxe ouro, trouxe prata, trouxe roupas finas. Aí o Eliseu fala, longe de mim receber alguma coisa. Não é momento de receber nada de você. Pode ir embora com seu dinheiro. Aí o Naamã fala assim, só há um Deus, o Senhor. Naamã fica tão fascinado por Deus, com o Deus de Israel, que ele fala assim, por favor, eu peço que o Senhor me perdoe, porque o meu rei, quando eu voltar lá para a Síria, toda vez que ele vai lá adorar o rei, o Deus dele, ele se apoia no meu braço. Então você pode me perdoar por isso? Olha só o temor que Naamã ficou. Só de servir o rei dele, que adorava outro Deus, ele ficou com temor disso, porque ele reconheceu o Deus de Israel de forma tremenda. Aí o Eliseu fala, vai em paz, fica tranquilo. E ele vai. Mas não recebeu nada dele. Aí o Gease, sabe aqueles obreiros rebeldes, né? Fala assim, meu senhor estava errado.
fez tanto bem, não ganhou nada. Blá, blá, blá. Aí ele corre atrás da mãe, inventa um migué lá, fala assim: não, chegou dois amigos lá na casa do profeta, você pode arrumar um dinheirinho aí para ajudar? E Naamã todo fascinado com a sua cura, né? Tá, pode levar, leva, levou. Você vê, Naamã tava, até então estava fascinado com o Deus de Israel. Aí quando ele chega, aí Geazi chega, né? Eliseu fala: pô, Geazi, não era momento de receber nada, cara. Oh, o que que foi, senhor? Não, eu tava com você, espírito, bicho. Agora a lepra do Naamã vem pra você. Tomou a lepra do Naamã. Né? E aí, o que que acontece? Não acontece nada. Como assim, irmão? Não acontece nada. Naamã não dá testemunho do Deus de Israel na Síria. Por quê? Porque ficou como se fosse Eliseu, um curandeiro, que curou por dinheiro. Só isso. O Geazi estragou tudo. Gente, é tão sério isso. O Geazi estragou. Naamã estava fascinado com o Deus de Israel. Agora ele viu que era alguém que ele pagou para ter a cura. Ele comprou a cura. Você vê como que é a Síria hoje? É um dos países que mais mata cristãos, sabia? Eu acompanho a igreja perseguida, acompanho o Instagram de um pastor. Ele é de origem árabe, mas ele é um pastor, homem de Deus. Ele conta das perseguições que tem. A Síria é os que mais mata cristão. Esse último agora, Natal, eles estavam queimando as igrejas, as árvores de Natal dos cristãos. Por que Naamã não chegou com forte testemunho lá? Porque ele comprou. E por que ele achou que ele comprou? Porque o Geazi se meteu e foi lá. Sendo que o profeta tinha falado que não era momento de pegar dinheiro. Aí o que que eu te mostro? O que que isso mostra? Que o ser humano não vê como pecado algumas coisas. Que justamente é o que é pecado. O Geazi criou uma justiça própria. Não, meu senhor curou ele merece alguma coisa. E na verdade também queria aproveitar, né, a situação. Ganancioso. Aí que acabou estragando um projeto de Deus. Uma linha que Deus poderia atuar. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez você segue sua vida e você não vê pecado em algumas coisas. E é justamente o que é pecado. Por isso a comunhão com Deus é importante. Por isso é importante você ler a Bíblia, orar em línguas e jejuar. Porque esses princípios na sua vida mostram o que é realmente pecado. Você não fica endurecido, sabe? Você tem temor realmente das coisas. Você consegue vislumbrar, ver que aquela ação sua que não foi feita, Deus ia atuar muito através daquilo. E como você não fez, ou você pode ver assim, que tem situações que você tem que crer. Não é só esperar Deus fazer, você tem que acreditar de verdade. E às vezes você olha e você não está usando a fé, você está parado na fé. Você começa a ver, por exemplo, Jesus falou assim: o que é mais importante, o ouro ou o altar? Gente, todo mundo fala que é o ouro, que é o dinheiro hoje. Isso é uma avaliação pessoal sua, vai ver como que é a sua vida espiritual. O que é mais importante para você? Dinheiro ou a unção que está no altar? Hoje em Cristo Jesus é a unção que está no altar. Porque Jesus falou, gente, o altar é mais importante, porque o altar santifica o ouro. Então, o que santifica é mais importante, a unção. Quer dizer, é igual aquela pessoa, ela não tem comunhão devida com Deus, ela tem dó de dizimar. Porque para ela o dinheiro é mais importante que a unção na vida dela, para abençoar até o próprio dinheiro dela. E ela não vê como pecado essa visão de vida, sendo que esse é um pecado. Ela tem que ver o altar. Então o homem de Deus é o altar, a igreja é o altar.
O ministério é um altar. Então ela deposita ali, né, a sua oferta a Deus. Então o ser humano, o crente, né, moderno, é triste isso. Ele só vê pecado onde quer. Ele acaba se tornando o que a gente chama de legislador, né? Legislador é quem faz as leis, né? Deputado federal, senador, esses caras aí é os legisladores. Então, se você muda a sua atuação diante de Deus, é como se você fosse um legislador. Você inventa uma lei, você cria uma lei para andar com Deus e com as pessoas. Você cria uma lei. Entendeu? Então, por exemplo, você que trabalha, né, no setor aí, que você faz orçamento de serviço. Você faz orçamento de acordo com o cliente. Se o cliente é rico, você faz o orçamento caro. Se o cliente é pobre, você faz o orçamento menor. Do mesmo serviço. Mesma despesa. Aí você vai falar assim, não, na lei do comércio, você dá o preço que você quiser e paga quem quer. Não é essa a lei? Né? Lei do PROCON, do consumidor, essas coisas. Aquilo que não é tabelado, você dá o preço que você quiser. Paga quem quer. Então o cara vai lá, conserta um cano num bairro aí, um bairro humilde. Aí ele gasta R$ 15 de material, né? Aí ele cobra R$ 130 no serviço. Aí ele vai lá no Alphaville, é o mesmo cano, mesmo pedaço ali. Aí ele cobra R$ 700, sendo que ele gasta 15. Eles não estão exagerando não, viu? A gente vê cada uma aí. Aí ele cobra R$ 700. Não, porque mora no Alphaville. Mas não é, tá errado. Se você é cristão, é errado. A lei do comércio autoriza você fazer isso. Por quê? Se você fala 700 pro cara rico e ele quer pagar, ele te paga. Até 7.000. Mas para Deus é errado. Você tem que cobrar o mesmo preço dos dois. O que você pode fazer é uma ação de misericórdia. Se alguém for mais humilde, você fazer um preço um pouco menor para a pessoa humilde. Mas você tem que ter um padrão que serve para todos. Então vamos dizer que o padrão desse serviço seria R$ 150 para os dois. Aí para a pessoa que é mais humilde, você faz por 100. Você quer ajudar ela. Mas você não pode exagerar no cara que é rico. Entendeu? Principalmente nas mulheres, né? A gente engana muitas mulheres. Muitas irmãs são enganadas também, viu, irmãs? Tem que, amém, orar mais. É errado ele fazer isso. Só que ele criou uma lei que é dessa maneira. Ou ele aderiu uma lei, né? Pegou a lei do jeito que o povo faz, ele faz igual. Isso é pecado, irmão. Para Deus é errado. Por isso às vezes você passa necessidade. Entendeu? Então, por quê? Porque trabalha errado. Porque ele inventou uma lei. Então, aprecie, para a gente encerrar. Veja como sobrenatural a sabedoria de Deus. Não só o milagre de intervenção, mas a própria sabedoria de Deus. Ela já é um sobrenatural para você. A força de Deus, a graça de Deus, você viver. Então vive o seu milagre na sabedoria. Vive o seu milagre como administrar o dinheiro. Vive o seu milagre como educar seu filho. Vive o seu milagre como agir no seu casamento. Vive o seu milagre como ser um obreiro. Viva o seu milagre no dia a dia, vivendo comunhão com Deus. Fala, Deus, quero sabedoria. Eu não quero só... E eu me arrependo de te buscar só quando eu tenho problema. Aí eu quero milagre sobrenatural. Eu quero milagre agora. Como agir, como suportar, como fazer o que é correto. Como ver você, ver o Senhor acima das pessoas. Isso é um milagre. Tá bom? Então, pense nisso, medite nisso, tá? E vamos orar para a gente caminhar para o final. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, pela unção aqui depositada nesse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada um nesse momento. Para aqueles que vão ouvir no Manadiar, seja lá onde for, a tua presença confirme o evangelho anunciado em nome do Senhor Jesus. Manifesta o teu poder, teu favor, tua graça, tua unção em nome de Jesus Cristo.
Eu te dou toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, estamos encerrados por hoje. Deus abençoe. Lembrando, semana que vem nós vamos estar aqui a quarta-feira, tá? 14 horas, horário de Brasília. Deus abençoe e até mais.